um PowerPointzinho sobre o imperialismo do século XIX, para a gente seguir no nosso roteirozinho, não é mesmo? E aí a gente disserta acerca disso, o imperialismo do século XIX. Então, bom, o que foi o imperialismo do século XIX? Esse primeiro quadrozinho do nosso PowerPoint traz aí para nós uma citação de um europeu lá, à época, dizendo que o imperialismo é filho da industrialização. Então, o que foi o fenômeno do imperialismo? O imperialismo ele foi um movimento de expansão, de conquista de mercados pelas nações industrializadas a partir aí da Revolução Industrial do século XVIII e do século XIX, a modelo, mais ou menos, do que foi a expansão do capitalismo comercial com o advento da colonização a partir do século XVI. Né? Então, se o sistema colonial foi implantado a partir do desenvolvimento do imperialismo, do capitalismo comercial do século XV, século XVI, século XVII, o imperialismo é um fenômeno parecido, quer dizer, não é o mesmo fenômeno, porque ele se dá numa outra conjuntura, a partir do século XIX e o advento da industrialização. Então, significa o quê? Que essas nações europeias industrializadas aí no século XIX, né, eles buscavam mercados agora que fossem mercados compradores dos produtos industriais e, ao mesmo tempo, mercados abastecedores de matérias-primas para essa grande expansão da indústria na Europa no século XIX. Não só na Europa, mas para o final do século XIX também. Na América, nos Estados Unidos, né? Na Ásia com o Japão, dentre outros. Então, veja, o imperialismo tem que ser visto como essa grande expansão do capitalismo industrial. Ora, buscando as causas imediatas, né, as causas principais dessa expansão do capitalismo industrial, as nações industrializadas da Europa buscaram mercados consumidores, já que houve um grande avanço nos processos produtivos, né? Muitos produtos colocados aí à disposição de consumidores, e a Europa não tinha um mercado que consumisse a quantidade de produtos. Então, as nações precursoras aí pela Inglaterra buscaram novos mercados onde pudesse colocar não só esses produtos produzidos para serem consumidos, mercados consumidores, mas também mercados que abastecessem de matérias-primas essas grandes indústrias na Europa. Então, basicamente, estruturalmente, essas duas causas aí, a busca de mercado consumidor, a busca de mercados abastecedores, né, que promoveram, assim, o imediato avanço do capitalismo sobre o mundo. Né? Além do que, vamos fazer uma recapitulação aqui, não é isso? O capitalismo passa agora, a partir da industrialização, por uma série de reformas, né? Uma série desenvolve de várias formas. Então, grandes processos produtivos, grandes indústrias produzindo, né? Muitos produtos e buscando mercado para colocar esses produtos para vender. Né? E, ao mesmo tempo, essas indústrias carentes de novas matérias-primas para fomentar esse processo industrial.
é necessário você buscar essas matérias-primas em outros espaços mundiais, né? Então, aí está muito claro para nós. Além do que, com o advento da industrialização, o capitalismo passando por outra fase de desenvolvimento, chamado capitalismo monopolista, né, e financeiro, é, o grande acúmulo de capital buscava mercados onde pudessem ser investidos, né, esses capitais excedentes, né, ou na forma de empréstimos ou na forma de investimento direto, né. Os empréstimos, assim, os bancos emprestando para outras sociedades, né, dinheiro a juros altíssimos, né, extremamente rentáveis, com isso, né, enriquecendo essas nações industriais. Vou dar uma, uma ideia para vocês de que nosso, nosso livro de história aí do História da Sociedade do Aquino, ele fala, por exemplo, que em 1888 a Inglaterra emprestou para o Brasil aí uma conta de cerca por volta de 5 milhões de libras e recebeu aí como pagamentos 14 milhões e meio de libras. Então veja o tamanho, né, isso, desses juros e a quantidade de ganho que teve a Inglaterra com esses empréstimos feitos ao Brasil, né? E os investimentos de capitais, ou seja, você pegar capital e investir em produtos, serviços, né? Em produção e em serviços, nesses estados agora tomados por essas nações industriais, né? Então, agricultura, tomar agricultura, espaço de investimento em agricultura, na produção de produtos primários, né? Empresas de exploração de matérias-primas, empresas de serviços, né? Como transporte, comunicação, serviços públicos, etc., né? No Brasil, por exemplo, no século XIX, basicamente os serviços de públicos, né? Os investimentos em infraestrutura e etc., os ingleses dominaram aqui no século XIX, no Brasil, né? Exemplo disso, eu falei muito do Mauá, né? Esse grande industrial brasileiro aí do século XIX, que sofreu, né, muito com a concorrência com esse capital inglês, na maioria das vezes proporcionado protegido pelo Estado brasileiro, pelo governo do Brasil, em detrimento do nosso investidor, não é isso? O Mauá, ele vai à falência, né? E, embora tenha sido um dos grandes investidores do mundo naquela época, né? Ele faliu por causa dessa concorrência do capital, especialmente inglês, e com a proteção do Estado brasileiro a esse capital estrangeiro, em detrimento do capital nacional, né? Então, ele foi o primeiro cara, por exemplo, que ele investiu na iluminação pública do Rio de Janeiro. E, posteriormente, essa iluminação foi, foi passada para os ingleses, né? O direito de exploração desse serviço, né? Dentre outros, né? Transporte, transporte marítimo, transporte ferroviário e um monte de coisa, né? Então, coitado do Mauá. Então, indico a vocês assistirem o filme Mauá, uma produção brasileira muito bem feita, né? E busca-se uma fidelidade muito grande com a história. Vocês vão ver ali como é que se deu essa questão do imperialismo no Brasil, né? É, um outro, um outro filme que eu aponto para vocês aí é vocês verem o filme Gandhi. É um filme sobre a história do imperialismo na Índia, do movimento de independência da Índia e dessa figura ilustre da história, né? Essa figura santa da história, eu ouso dizer isso, do Mahatma Gandhi, que é o grande líder, né,
da resistência indiana sobre o imperialismo dos ingleses na Índia. Então, são duas películas interessantes, vocês podem assistir aí, vocês terão uma noção melhor aí de como é que se deu esse movimento imperialista, não só lá na Índia, como no Brasil também, né? Bom, a colocação de excedentes populacionais, o que significa isso? Significa que, com o advento da industrialização na Europa, a qualidade de vida melhorou muito, né? Esses capitais investidos não só na produção, mas investidos nas estruturas, né? Melhorou muito a qualidade de vida, propiciando aí um aumento significativo das populações, né, desses países, quase dobrando aí no século XIX, ou dobrando, né, na Inglaterra e na Europa inteira, né? Agora com os novos adventos da ciência, né, o combate às doenças, o maior acesso ao consumo, aos bens produzidos, né? Portanto, melhor alimentação na agricultura, qualidade da alimentação, as informações, né, chegando com maior presteza, com o advento aí do telégrafo, do rádio, do telefone, e por diante. O saneamento básico nas grandes cidades, nos grandes centros de produção, né, industrial, então, portanto, melhorando a vida e, com isso, a população crescendo. Então, foi necessário que buscassem áreas para colocação desses excedentes populacionais. Você tem o caso, por exemplo, da África do Sul, que a Inglaterra mandou grande contingente de ingleses para lá, para, né, se assentarem por lá e aí criar um contingente populacional branco na África Negra. A missão civilizadora é outra causa colocada aí pelos autores. O que significa isso? Levar civilidade, civilização a essas sociedades chamadas de bárbaras, né? Atrasadas, né? Inferiores. Cita, por exemplo, o darwinismo social, né? Uma teoria pregada lá por um sociólogo social na Inglaterra, se tornou muito popular esse termo, né? Segundo Darwin, as, as espécies, né, dominantes são aquelas espécies mais fortes, né? E o europeu chama para si isso, dizer, eu sou superior, então eu domino essas populações inferiores, né? Africanas, asiáticas, latino-americanas, assim por diante, né? Então é a superioridade da raça branca, superioridade racial, que nada, a gente vai, quando lê aí Alberto da Costa Silva, nosso grande diplomata, que escreve livros esplendorosos sobre a África, ele diz que essa missão civilizadora nada mais é que uma missão exploradora, né? Então, isso só foi possível à medida que a Europa desenvolveu arma de repetição, metralhadora, certo? E aí dominou esses mercados todos, né? Então, nada a ver com essa superioridade, mas com a superioridade bélica, a superioridade das armas, né? Então, basicamente, essas causas estão aí para nós. E nas leituras de vocês verificarão isso com maior clareza. As formas que se deram esse imperialismo, os autores apontam aí duas formas, né? Uma forma de direta, por assim dizer, né? Que são as chamadas colônias de enraizamento. Então, você tomava ali aquelas colônias, naqueles espaços geográficos, quase que a modelo do colonialismo, né? Então, tomava política econômica, né? Economia, a política, a estrutura econômica, tomava ela e impunha, né, os seus interesses acima dos interesses locais, né? Isso ocorreu na Argélia, na Angola, na África do Sul, dentre outras, né? Mas cita aí alguns exemplos para vocês. Então, os contingentes populares se agavam e
através das armas e através né, do contingente militar e contingente populacional, tomavam as estruturas políticas e econômicas dessas sociedades. Né? As colônias de enquadramento, essas foram colônias que se deram, assim, nós chamamos de forma indireta. Né? Ou seja, você tomava a estrutura econômica, mantinha lá a estrutura política, e aí se submetia essa estrutura política aos interesses do imperialista, né? E tomava os mercados produtivos, né? Agricultura, as estruturas de produção de manufaturas, tomava isso tudo, né? A interesse do imperialista, impunha a produção do imperialista. É o caso, por exemplo, da maioria das colônias inglesas na África, né? Na Índia e na China. Nós vamos falar um pouquinho mais aí de Índia e China para vocês daqui a pouco. Né? Então, tomar indiretamente esses mercados, impondo os interesses do mercado ou da política do imperialista. Bom, aí vamos para o imperialismo na Ásia, tá, gente? Como é que se deu o imperialismo na Ásia? Na Ásia, desde os meados do século XIX, já os interesses das grandes potências industriais, especialmente da Inglaterra, em tomar espaços para não só o consumo, mas para também o abastecimento de matérias-primas. Né? Lembrando sempre que a Ásia, já no século XIX, possui o maior contingente, um contingente populacional imenso, ou seja, grandes mercados consumidores, né? E, ao mesmo tempo, mercados abastecedores. Nós vamos perceber que nos dias de hoje aí, na Ásia mora aí, sei lá, metade da população do mundo, se não mais. Eu não tenho esses números específicos para você, mas você tem 1,5 bilhão na China, 1,3 bilhão na Índia, só já aí dá quase 3 bilhões, né, por população. Fora nós estamos falando aí do restante da Ásia, né, altamente, né, densamente povoada, né? Eu diria aí que então, é um grande mercado consumidor. Então, a busca disso aí. Então, França, Inglaterra e França são as primeiras grandes potências que vão buscar esses mercados. Posição, a famosa diplomacia da caioneira, não é isso? Então, chegava e metia lá uma esquadra na porta de um porto daquilo ali, né? E exigia, né, que fosse aberto aos investimentos, ao consumo e seja e se submeta, não é mesmo? Então, muitas vezes, às vezes feito por acordos econômicos, acordos políticos com as próprias lideranças locais, mas a maioria das vezes sob imposição mesmo da bala. Essa é a palavra certa. Então, veja, na Índia, grande mercado consumidor e grande população, né? Grande mercado produtor também de matéria-prima, a Inglaterra foi a primeira a chegar. Não é isso? Primeiro fazendo acordos econômicos ali com aquelas lideranças. A Índia é um país cheio, um estado cheio de pequenos, né? Pequenas áreas, né? De poder descentralizado. Então, ela aproveitando dessa desintegração política, ela vai fazendo acordos e, de repente, submetendo aqueles que houvesse alguma resistência. E, por volta já do final do século XIX, eles montam, a segunda metade do século XIX, eles impõem lá um vice-reinado. O vice-rei da Índia, um sujeito diretamente ligado à coroa inglesa, né, a monarquia inglesa, como vice-rei da Índia, né, integra a Índia, aí a chamada comunidade britânica, né, mas apenas como consumidora de produtos industriais e, e abastecedora de produtos de matérias-primas. Né? E com isso desagregou ou extinguiu
quase que por completo, a produção até então existente na Índia. A Índia, historicamente, nós vimos aí, né? Desde os tempos primórdios aí, que a Índia tinha uma produção manufatureira muito complexa, muito rica, de muito valor agregado, né? Os tecidos, os condimentos, as tinturarias, né? A Índia foi, né, a busca do comércio com as Índias lá nas grandes navegações, né? Então, submeteu a Índia plenamente. A Índia foi uma dessas submetidas mesmo, política e econômica, né? Sobre a imposição do imperialismo inglês. Na Indochina, região ali do Laos, do Camboja, hoje, né? Região do Laos, Camboja, Vietnã, Tailândia, assim por diante. A Tailândia tem menos, né? Mas a França tomou aquelas regiões todas para ela, especialmente como mercado abastecedor de matéria-prima, né? Na bala, né? Isso, no fogo mesmo. Isso. A China é um caso à parte, porque a China, um mercado muito grande, país imenso, né? De uma tradição histórica muito grande. Ali apareceu uma forma de imperialismo um pouco diversa dos outros, que, por ser um mercado muito grande, as várias potências industriais tiveram um olhar muito significativo, né, sobre a Índia e resolveram lá entre eles, né, distribuir a China em áreas, né, dividir em áreas de influência de mercados, né, sob a forma de protetorados, né. Inicia-se com a Inglaterra, né, tomando ali os principais portos, as principais áreas de produção e de consumo da China, porto de Nanquim, né, porto de Hong Kong, e assim por diante, né. Depois aí vem os Estados Unidos, o Japão, a Rússia, com a sua área ao norte da China, a Manchúria, né, interesses na Coreia dos russos. Os japoneses chegam, tomam a Coreia, vencem a guerra de 1905 com a Rússia e tomam a Manchúria para si, né? O próprio Estados Unidos tem parte lá dentro, a França. Então, a China foi dividida nessas grandes áreas de mercados sobre a exploração dessas nações, dessas várias nações. Naturalmente, isso vai suscitar entre os chineses um sentimento de xenofobia muito grande, né? Seja, né? Um, um, temor, né? Um ódio ao estrangeiro, vai suscitar uma série de rebeliões, mas na base da caioneira, né? Na união dos interesses dessas repúblicas, dessas nações imperialistas, a China sempre foi submetida, né? E durante muitas décadas, até que ela vai fazer a sua independência num movimento a partir da Segunda Guerra Mundial, né? E vai expulsar esses estrangeiros do território chinês, criar a sua independência econômica, o que a gente está vendo aí hoje, né? A China despontando aí como uma das grandes potências do mundo, né? Econômicas mundiais. Bom, já havia por ali a região da Indonésia, que estava sob, né, a influência imperialista dos holandeses, as Filipinas, posteriormente dos Estados Unidos, né? Então, aquilo ali sempre foi uma região de muita ganância pelas, pelas nações imperialistas, especialmente pela quantidade de mercado de consumo e pelas as suas matérias-primas, né? Fundamentais para o enriquecimento, locais de grandes investimentos de capitais excedentes dessas nações, né? Então, nações imperialistas. Então, houve um grande processo de imperialismo na Ásia. Um caso específico é o caso do Japão, sabe, gente? O Japão é um caso à parte. É interessante falar sobre isso, porque o Japão
em vez dele se submeter ao imperialismo industrial ocidental, ele adaptou, né, as suas estruturas políticas e econômicas para o modelo capitalista industrial. Vou dissertar um pouquinho com vocês como é que era a estrutura anterior ao Japão. Quer dizer, o Japão, antes da industrialização, essa que nós chamamos de modernização capitalista, o Japão, desde lá, o grande movimento da expansão marítimo-comercial, portugueses, espanhóis e holandeses, esse pessoal chegou por lá, né? Fundaram missões e etc. E começaram um processo de aculturação ocidental aos japoneses, o que suscitou uma xenofobia muito grande dos japoneses, né? Xenofobia é o preconceito contra o estrangeiro, não é isso? Um ódio contra o estrangeiro muito grande pelas lideranças políticas, pela elite política japonesa, e os japoneses expulsam esses missionários e missões, etc., e se fecha ao mundo, às relações internacionais. A estrutura econômica e política e econômica do Japão, nesse tempo aí, do século XIX até o século XIX, é uma estrutura a moldes feudais, ainda, né? Feudalismo europeu, mas lá é mais ou menos adaptado à sua realidade, mas é mais ou menos aquilo, né? Baseado na vassalagem, na suzerania, na vassalagem e na servidão, né? Então, é um regime chamado de Mikado. O que é o Mikado? O Mikado é um sistema feudal, né? Você tem um imperador, né, no topo da política. Esse imperador, ele é um nobre, lá chamado de daimyos, né? Essa nobreza japonesa. Então, politicamente ele não tem, ele é um desses daimyos, né, que se sobressai como imperador. Ele não possui poder de fato de governo, ele é quase que uma representação, né, do sistema. Quem tem o poder de fato é o shogun, por isso também chamado a estrutura política de shogunato. O shogun é um desses daimyos, né? Grande nobre, que se sobressai como chefe militar. Ele é um chefe militar, né? Esse sim, de fato, governa, né? Se vocês tiverem aí também a curiosidade de querer assistir um filme que mostra um pouquinho dessa estrutura do shogunato, né? Tem uma produção chamada Shogun, né? Que é uma produção, uma série, é muito bem feita. Tem o último Samurai, uma produção americana, estrelada pelo. Oh, meu Deus, como é que é o nome desse? Um artista bonitão. Como é que é o nome dele? É o Tom Cruise, né? Tom Cruise. É um belíssimo filme, né? O Último Samurai. Essa produção mostra bem isso. Tem um outro que vocês às vezes gostam de ver aí também, que ele é meio fantasioso, mas é interessante. Os 40 Ronins, né? Também é uma produção bonita, mostra bem um shogun lá, sabe? Né? Como é que ele tem o poder sobre a vida e a morte, né? Então, quem exerce passa o poder. Abaixo esse conjunto aí de nobres, os daimyos, e na base a servidão, o povo em regime de servidão. Esse poder dos nobres japoneses, ele se consolida
nos exércitos particulares desses nobres, que são os samurais. É isso? Então, um guerreiro que vende o seu serviço para o chefe militar, né? Para o chefe político lá, o nobre. Não é isso? E sustenta essa estrutura. Então, aproveitando aí que na segunda metade do século XIX, os Estados Unidos mandam uma esquadra para o Japão e exige a abertura do mercado japonês aos produtos ocidentais, né? E com o enfraquecimento do Shogun, a família Tokugawa, se não me engano, né? Enfraquece o poder desse Shogun ali por lutas internas de interesse, né? Entre eles, o imperador Matsuhito promove, né? Com ajuda, naturalmente, dos, das empresas, das potências industriais, ele promove uma reforma completa no sistema japonês, que ele vai chamar de Revolução Meiji, né? O que tem essa, em termos nós chamamos de modernização capitalista? O que implica essa revolução? Essa revolução é extinguir com a estrutura feudal e implantar uma república, uma estrutura capitalista. Então ele centraliza o poder, extingue o shogunato, centraliza o poder, extingue a nobreza, esses daimyos, né? E investimento de capital, ora com a ajuda do estrangeiro e ora de si mesmo, e moderniza e começa a industrializar o Japão, de forma que já no final do século extingue a servidão, né? Distribui terras, aí, a famosa reforma agrária, né, no Japão, e com isso o Japão, em pouco tempo, já passa a ser uma potência industrial e, consequentemente, imperialista. Já vai começar a disputar mercados ali com as outras potências ocidentais que estavam ali naquele entorno, né? Na China, na Indochina, na Indonésia, na Península Coreana e assim por diante. Assim, então, o Japão se torna, né, um Estado capitalista e imperialista. Bom, o imperialismo na África. O imperialismo na África, gente, nós citamos aí para vocês a Conferência de Berlim. Nós já sabemos que, historicamente, a Europa já está lá presente em áreas na África. É o caso de Angola, de Moçambique, que são desde o processo colonial pelos portugueses, né? Mais para frente, aí no século XVII, século XVIII, os holandeses na África do Sul, se instalando por lá, né? Hoje, África do Sul, né? Outras repúblicas por lá, né? Outros nomes, né? República do Orange, República do Transvaal, República de Natal, né? Quer dizer, repúblicas, né? São espaços políticos, mas ela vai se dar agora né, com maior veemência, quer dizer, imperialismo europeu se dá por lá, com a Conferência de Berlim. Ela se configura nessa Conferência de Berlim de 1884, 85, que a historiografia chama de a partilha da África, quando aí 14 nações europeias se juntam lá em Berlim, promovido aí pelo Bismarck, né? Essa figura que participou lá da unificação da Alemanha, né? E entram num acordo como é que vai ser o imperialismo africano, né? Basicamente dominado pela Inglaterra e pela França. Quer dizer, algumas áreas aí depois são secundárias para as outras nações europeias, né? Nessa conferência, o Congo, o Vale do Rio Congo, fica sujeito a Leopoldo II, rei da Bélgica, né? Algumas áreas menores, né, para a Alemanha, para a Itália, para, sei lá, né? Então, divide ali mais ou menos, mas, a grosso modo, a Inglaterra começa do Egito até a África do Sul,
na África do Sul, com a Guerra dos Boeres, né? Submetem os descendentes dos holandeses, os Zulus, né? Aquelas populações sul-africanas, impõem, né? Um Estado ligado à Inglaterra, cria lá, né? Pertencente à comunidade inglesa. Posteriormente, essa minoria branca impõe o apartheid, que é um outro processo que a gente vai trabalhar em um outro momento, né? Mas ali tentam fazer a famosa Transafricana, uma ferrovia que via do Cairo à cidade do Cabo, né? Cabo lá na África do Sul, Cairo lá no Egito. Então, aquela sentido norte-sul ali da, 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 da África fica sob domínio, com as repúblicas centrais, ali, com as sociedades centrais, etc., né? Sob domínio dos ingleses. E a França, no sentido leste-oeste, né? Aí, da costa atlântica à costa pacífica, né? Também toma esses espaços todos, certinho? A Bélgica já disse aí com o Congo, aí você pega a República dos Camarões, não sei o quê, mas para a Alemanha, a Eritreia para a Itália, não sei o quê, mas aquilo ali muito, muito, muito insípido em termos de, de disputa com Inglaterra e França. O Oriente Médio, gente, região hoje ali da Síria, do Líbano, né, da, do Irã, do Iraque, por si só, ali foi Império Turco Otomano, mas na medida que Inglaterra vai chegando e vai tomando, Inglaterra e França, e começa a disputar aquilo ali. Às vezes troca, né? Ah, você fica com o canal de Suez e eu te dou a região do Líbano, coisas assim, mais ou menos, né? Então, aquilo ali tem França e Inglaterra o tempo inteiro ali no meio, mandando no Oriente Médio. Bom, o imperialismo na América. O imperialismo na América, gente, nós sabemos que, na maioria, quer dizer, a maioria das nações surgidas na América, surgiram a partir do processo de descolonização, né, da Espanha e de Portugal, na primeira metade do século XIX, né, até por volta de 1850, outras um pouco mais para frente, mas a grosso modo a maioria até 1850, né? Eles se separaram, criaram a sua, vamos dizer assim, sua independência da, da, da Espanha e de Portugal, e a Inglaterra, naturalmente, teve um olhar assim né, muito afoito, né, sobre essas novas sociedades. Ela apoiou em muito esses movimentos de emancipação. Aqui no caso do Brasil, a Inglaterra foi a primeira que reconheceu. Na realidade, a Inglaterra trouxe a família imperial, né, e a partir a família real portuguesa, e a partir da presença dessa família real portuguesa aqui no Brasil, ele vai criar agora uma metrópole, não é isso? Então, aqui é a sede do governo português. À medida que o governo português volta para Portugal, os ingleses estão aí por trás, né, nos acordos econômicos, etc., né, segurando esse mercado para eles mesmos. Então, isso ocorreu né, ajuda as independências da América Latina, né, do México até a América, lá, a Argentina, né? Então, a Inglaterra teve-se muito presente. Mas chama atenção para vocês que os Estados Unidos, né, por volta da segunda década do século XIX, a chamada doutrina Monroe, o James Monroe, né, lança o slogan América para os americanos, no sentido de que ele se autopromove, né, como o defensor, como o protetor dos povos americanos, né? Bom, por trás disso tem uma segunda intenção, ou outras intenções, mas primeiro os Estados Unidos precisa resolver os seus problemas internos, né? Vejam vocês que na formação do Estado
os Estados Unidos da América aí, com o seu processo de independência, você ainda manteve ali uma relação econômica muito contraditória, que é o capitalismo e o escravagismo. As colônias do Sul continuaram escravocratas e as colônias do Norte capitalistas, e esses interesses vão se chocar porque eles são antagônicos. Afinal de contas, o capitalismo precisa de mercado que consome, e o escravo não é consumidor. Então, ali o embate vai se dar, né? A procura, né, de ampliar o seu território. Então, a partir aí do século XIX, os Estados Unidos vai empreender esses dois movimentos, um no sentido de unificar a estrutura econômica e outro no sentido de ampliar território e, consequentemente, ampliar a riqueza, assim por diante, né? Então, avançam para o oeste, o famoso Far West, né? Tomando ali, ocupando as terras do interior do hoje atual Estados Unidos, e sucumbindo às populações indígenas, né, as populações nativas, né, entrando em guerra com o México e tomando aí 54% do território mexicano, aproximadamente, né, e anexando ao seu território, o caso do Texas, do Colorado, do Novo México, do Arizona, da Califórnia, né, esses estados, né, são tomados do México. Dizia um notório político mexicano, né? Coitado do México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, né? Então, feito isso, na Guerra de Secessão de 1865, uma guerra civil entre Sul e Norte, né? Basicamente uma guerra de escravagistas contra capitalistas. Os capitalistas foram vencedores, unificam o processo todo, né? E aí o Stanley parte para efetivamente executar essa doutrina Monroe, né? Então, Colorado Roosevelt é chamado assim porque, através da chamada política do Big Stick, a política do grande cacete, né? É política de tomar mesmo na porrada e intervir aonde os interesses dos Estados Unidos fossem contrariados. Então, aí você tem, né, ajuda consequentemente, ajuda na independência e, na sequência, intervenção em Cuba, né? Construção do canal do Panamá, intervenção na América Central. E aí isso vai, né? Os Estados Unidos se colocam aí onde os seus interesses estiverem sendo contrariados, ele se coloca como interventor, né? E vários outros, você tem uma série de outros mecanismos, por exemplo, lá no século XX, por exemplo, já aí na segunda metade do século XX, 1940, pós-Segunda Guerra Mundial, o Tratado Interamericano de Ajuda Recíproca, né? O TIAR, ajuda mútua, o famoso TIAR, né? Assinado pelo Brasil aí em 1947, e recentemente aí o governo Bolsonaro fala de novo, né? No TIAR, quer dizer, numa política de submissão aos Estados Unidos, de se colocar à disposição para combater os venezuelanos. Os Estados Unidos está tendo uma pendenga muito grande com eles, né? Então o Brasil se coloca ao lado dos americanos, assim por diante, né? Nos anos 60, nos anos 70, a grande política de ditaduras militares na América Latina, todas bancadas e patrocinadas pelos Estados Unidos. Então, a política do imperialismo dos Estados Unidos na América Latina é extremamente contemporânea, né? Muito atual, não é mesmo? Então, com isso, a gente termina aí com vocês o imperialismo, lembrando sempre que isso chegou destruindo todas as estruturas produtivas, né, dessas sociedades imperializadas, né, todas as estruturas políticas constituídas, históricas, né, historicamente,
e vai provocar uma grande desagregação, né? Se no primeiro momento uma agregação superficial de que, né, isso aqui é meu, trato dessa forma, isso aqui é meu, trato dessa forma. Posteriormente, dentro desse contexto, as várias formas de resistência, né, por esses países que foram submetidos, né, as várias formas de resistência, e quando do processo de descolonização, que será um assunto para depois, nós vamos ver que os conflitos gerados dentro desse processo, né, os conflitos que foram herdados a partir do imperialismo, vão ser de grande sofrimento para as populações locais, né, e provocar o que posteriormente no século XX vai se chamar de subdesenvolvimento, né? Ou que, ainda mais se tratando de, quando se trata de questões de mercado, questões econômicas, é o chamado divisão internacional do trabalho, ou seja, as nações industriais se tornaram as nações exportadoras dos bens, né? De bens de grande valor econômico, e o chamado terceiro mundo, as nações colonizadas, imperializadas, de grandes consumidoras e de produtoras de produtos primários para essa indústria, agora, hoje, atualmente, tecnológica, né? Das nações do chamado primeiro mundo, né? Então, isso é o que nós chamamos de subdesenvolvimento. Então, uma grande desigualdade social, né, nesses países colonizados, imperializados, e uma grande dependência econômica, né? Seja por dívida externa, seja pela estrutura econômica desse país está na mão do capital estrangeiro, né? Se nós olharmos bem para nós, no Brasil, nós vamos perceber isso claramente. Nós somos um país altamente industrializado, nós somos aí oitava economia do mundo, nona economia, sei lá, né? Mas somos entre as 10 economias do mundo, né? E, no entanto, você vai ver a indústria não pertence a nós, basicamente. A indústria pertence ao capital estrangeiro, né? O que facilita aí, né, os lucros evadirem, né? Isso, uma grande exploração do mercado nacional, né? Com isso, o endividamento do próprio Estado. Então, a gente tem uma leitura assim, bem clara no Brasil de nós, como é que é sofrer esse processo, como foi o resultado desses processos imperialistas, coloniais imperialistas aí que nós sofremos, ou que essas sociedades sofreram. Tá bom? Eu fico por aqui, agradeço muito a vocês e estamos à disposição para qualquer coisa. Um forte abraço e tenham uma boa semana.